O sol se aproximava do horizonte, espalhando uma luz morna e difusa sobre o rio, tingindo a água de tons dourados que pareciam sólidos, quase líquidos de metal derretido. As árvores altas, alinhadas nas margens, formavam um túnel natural que engolia a luz restante e abafava os sons do mundo exterior. O ar estava pesado, carregado de umidade e cheiro de vegetação em decomposição, e cada passo em direção à água parecia atravessar um véu invisível que separava o mundo conhecido de algo antigo e desconhecido. Eu sentia a tensão crescer no peito, uma mistura de expectativa e apreensão que tornava cada movimento mais cuidadoso, quase ritual. Ao me aproximar da margem, percebi detalhes que me deixavam inquieto. A superfície do rio não se comportava como esperava. Ondas pequenas surgiam sem vento, ondulações curtas, como se algo enorme se movimentasse silenciosamente abaixo. O reflexo do sol dançava sobre a água turva, criando sombras que pareciam se contorcer e se alongar de maneira antinatural. Pequenos peixes saltavam e desapareciam, mas seus movimentos eram nervosos e bruscos, como se pressentissem a presença de algo que eu ainda não podia ver. Um arrepio percorreu minha espinha, subindo até a nuca, e meus instintos me avisavam de que aquele não era um rio comum. Preparei o barco com cuidado, sentindo a madeira úmida sob minhas mãos e o cheiro forte de lama misturado à vegetação. Cada movimento parecia ecoar de forma diferente, como se o rio estivesse absorvendo os sons, devolvendo-os mais profundos, distorcidos, como se observasse e testasse minha presença. Ao colocar a mão na água para sentir sua temperatura, percebi a densidade da corrente, como se houvesse algo invisível envolvendo tudo que ali se encontrava. A sensação de ser vigiado aumentava a cada instante, uma presença silenciosa que parecia deslizar sobre a superfície, analisando, estudando cada gesto meu. Sentei-me no barco, apoiando as mãos na borda, e percebi que a tensão não era apenas física, mas mental. A mente começava a preencher lacunas com imagens impossíveis, sombras gigantescas passando abaixo da água, reflexos que não correspondiam à realidade, e um frio no estômago que não vinha do vento ou da temperatura. Era uma sensação primitiva, antiga, como se o próprio rio tivesse consciência, e eu fosse um intruso em seu domínio. A vara de pesca parecia pequena nas minhas mãos diante de algo tão vasto e desconhecido, e cada respiração pesada lembrava que eu estava prestes a atravessar os limites do que podia controlar. O sol desapareceu por completo, e as cores quentes deram lugar a uma penumbra densa, onde cada detalhe começava a se perder. As árvores se transformaram em silhuetas alongadas, e a água, antes dourada, agora refletia apenas tons de cinza e prata sob a luz que restava. O silêncio tornou-se absoluto, interrompido apenas pelo suave roçar da correnteza contra o casco do barco. E naquele instante, percebi que o rio não era apenas profundo. Ele era antigo, vivo e silencioso, guardando segredos que poucos ousaram confrontar. Algo enorme se movia nas profundezas, e eu estava prestes a descobrir o que isso significava. O vento diminuiu quase por completo, deixando-o pesado e imóvel sobre o rio. Cada remada do barco parecia arrastar a quietude ao redor, e o silêncio aumentava a sensação de vulnerabilidade. Observei a água com atenção, tentando identificar algum movimento natural, mas algo parecia errado. Ondulações surgiam longe da margem, linhas longas e suaves que se expandiam de forma estranha, como se fossem produzidas por algo gigantesco se deslocando abaixo da superfície. Não havia respingos característicos de peixes comuns. Aquelas ondulações eram lentas, poderosas, calculadas. Senti o peito apertar, e uma tensão quase física percorreu meus músculos. Cada vez que eu tentava focar em uma área específica, a sombra sumia, mas logo reaparecia em outro ponto, mais próxima, mais intensa, como se estivesse me estudando, analisando meus gestos. A água que antes parecia calma agora parecia pesada, carregada de energia contida, pronta para explodir a qualquer momento. Meu coração batia rápido, mas não havia adrenalina de excitação. Era um medo primitivo, silencioso, que parecia nascer da própria correnteza. Enquanto observava, notei pequenas alterações. A superfície do rio se ondulava de maneira quase orgânica, formando padrões que lembravam musculatura viva. Cada movimento da água transmitia força e presença, como se algo colossal estivesse se deslocando sob ela, acompanhando minhas remadas, testando minha coragem. O barco tremia sutilmente a cada onda que surgia, e o som da água contra a madeira parecia mais profundo, quase metálico. A noite começava a se instalar,
e a luz restante desaparecia entre as árvores, tornando o rio ainda mais difícil de decifrar. Em certos momentos, parecia que a própria escuridão se movia junto com a água. Uma sensação de ser observado aumentava com cada instante, e o ar ao redor parecia mais frio, mais denso, como se estivesse sendo sugado para baixo, para as profundezas. O medo deixava minha mente agitada, preenchendo cada brecha com imagens impossíveis. Formas gigantescas deslizando sob o casco, sombras alongadas que se espalhavam como tentáculos líquidos. A lógica dizia que nada daquilo podia existir, mas os sinais eram claros, indiscutíveis. Algo enorme estava ali, escondido, esperando o momento certo para se revelar. Cada respiração parecia lenta demais, pesada demais, como se o tempo estivesse comprimido, medido pela presença invisível que habitava o rio. A ansiedade crescia com cada movimento da água, e eu sentia que, a qualquer instante, a superfície poderia ser rompida. O rio, antes apenas um cenário sereno para a pesca, agora se tornava um território perigoso e desconhecido, repleto de vida e mistérios que desafiavam minha compreensão. A sensação de iminência era sufocante. O encontro com algo colossal não era apenas possível, mas inevitável. A noite caiu de forma lenta, envolvendo o rio em uma escuridão espessa, cortada apenas pelos reflexos fracos da lua sobre a água. Uma neblina começou a se levantar da superfície, tornando as margens quase invisíveis e distorcendo os sons ao redor. Cada movimento do barco parecia mais pesado. Cada remada ecoava no silêncio como se despertasse algo profundo. O ar ficou frio e úmido, e uma sensação de apreensão tomou conta do meu corpo. Não havia mais dúvidas de que algo extraordinário se movia sob a água. De repente, a superfície do rio se rompeu. Uma forma enorme surgiu, lenta, majestosa e aterradora. O corpo do peixe gigantesco reluzia sob a luz da lua, suas escamas refletindo tons metálicos que iam do prateado ao azul profundo, como se a própria água tivesse sido transformada em metal líquido em torno dele. A criatura abriu a boca parcialmente, revelando dentes afiados e um poder que parecia além da compreensão humana. O barco balançou violentamente com o deslocamento da água, e a sensação de vulnerabilidade se tornou esmagadora. Meu corpo inteiro gelou. O medo era primitivo, instintivo, como se cada célula reconhecesse que estava diante de algo antigo e invencível. Enquanto a criatura se movia lentamente, observei cada detalhe com uma mistura de fascínio e terror. Os olhos, grandes e escuros, refletiam inteligência, como se analisassem cada gesto meu, cada hesitação, cada tentativa de manter o controle. A água ao redor do barco borbulhava de forma sobrenatural, como se a própria correnteza tivesse-se tornado consciente, moldando-se aos movimentos do predador. Um frio intenso percorreu minha espinha e os músculos contraíram involuntariamente, mas não havia para onde recuar. A neblina tornava a margem distante e indistinta, deixando apenas a criatura e eu, isolados em um espaço dominado pelo rio. O som da água rompida era pesado, constante, como um aviso do poder contido ali. A cada instante que o peixe permanecia à vista, a tensão aumentava, preenchendo minha mente com imagens de profundidades insondáveis e perigos que eu mal podia imaginar. Era impossível distinguir onde terminava o corpo da criatura e onde começava o próprio rio. Havia uma fusão, uma integração, como se aquela forma colossamente viva fosse parte das águas há séculos, guardando segredos que nenhum humano deveria conhecer. Meu coração batia com força, cada respiração parecia medida pelo ritmo da presença colossal. A sensação de impotência crescia a cada instante. Eu sabia que aquele momento seria lembrado para sempre, não apenas pela visão física, mas pelo peso da presença, pelo medo que impregnava o ar e pela consciência de que, por mais que quisesse escapar, ainda não havia chegado a hora de compreender completamente o que habitava aquelas águas. O silêncio absoluto do rio foi rompido de forma brutal. A água se moveu com uma força quase sobrenatural, e o casco do barco estremeceu como se estivesse prestes a se partir. A criatura submergiu rapidamente, desaparecendo em meio a redemoinhos que pareciam sugar tudo ao redor. Por alguns segundos, a escuridão tomou conta de tudo, deixando apenas a sensação de vazio, até que a superfície se agitasse novamente, revelando a força implacável do ser colossal. Meu coração disparou, cada batida ecoando em meus ouvidos, e a adrenalina tomou conta do corpo, deixando minhas mãos trêmulas enquanto eu tentava manter o equilíbrio no barco que balançava perigosamente.
As ondas que a criatura gerava eram massivas, derrubando equipamentos, encharcando minha roupa e quase me lançando para a água. Cada investida parecia calculada, perfeita em sua precisão, como se cada movimento meu fosse previsto e respondido. Não era apenas um ataque físico, mas uma demonstração de domínio absoluto sobre aquele território. O medo que me invadia não era racional. Era instintivo, antigo, visceral, nascido da percepção de que estava diante de uma força que existia muito antes de eu nascer, que provavelmente sobreviveria por séculos. A cada mergulho, a criatura parecia desaparecer nas profundezas, mas a água se agitava de forma inexorável, formando redemoinhos e ondas que giravam o barco sem compaixão. Eu remava com todas as forças que tinha, tentando criar distância, mas a sensação de impotência crescia a cada segundo. A água, que antes era um reflexo calmo da noite, agora parecia viva, consciente, moldando-se ao capricho do monstro que habitava as profundezas. O som era ensurdecedor e ao mesmo tempo submerso, uma mistura de rugido, murmúrio líquido que preenchia cada espaço ao meu redor. A escuridão tornava impossível calcular a distância entre mim e a criatura, e cada instante parecia esticar-se, comprimindo tempo e segundos intermináveis. A mente buscava raciocínio, estratégias, qualquer forma de escapar, mas a instintividade predominava. Respirar devagar, remar com força, manter a calma enquanto o barco era jogado de um lado para outro. A presença da criatura era esmagadora, não apenas pelo tamanho, mas pela inteligência aparente que irradiava, pelo peso do silêncio que pairava entre os ataques, tornando cada movimento meu uma escolha entre vida e morte. Por alguns momentos, parecia que a criatura desaparecia, deixando apenas o movimento da água e a neblina que se erguia da superfície. Mas em seguida, uma nova onda surgia, maior, mais intensa, jogando o barco contra as árvores à margem e lembrando que eu não tinha controle algum sobre aquele rio. Cada instante de sobrevivência exigia força física e mental. Cada respiração pesada lembrava que a qualquer momento tudo poderia terminar e que o rio guardava a criatura a tempo suficiente para conhecer todas as falhas de qualquer intruso. O ataque continuou, incessante, transformando o rio em um território de pura tensão e caos. Eu sentia o peso da noite, a densidade da água, a consciência do monstro que parecia preencher cada espaço vazio. A experiência transcendia a luta física. Era uma batalha entre mundos, entre minha humanidade limitada e uma força antiga que habitava as profundezas, silenciosa e absoluta. Cada instante era marcado pela incerteza, pela vulnerabilidade total, e a percepção de que o rio não era apenas lar da criatura, mas um guardião, um abismo que poucos ousaram desafiar e ainda menos sobreviveram para contar. A água do rio parecia pesar mais a cada remada, como se estivesse tentando me arrastar para baixo, mantendo-me próximo à presença colossal que ainda espreitava nas profundezas. O corpo doía de esforço, os braços queimavam. Cada movimento exigia força quase sobre-humana. Meu coração batia de forma descompassada, e a respiração vinha em sacos curtos e pesados. A criatura havia desaparecido da superfície por enquanto, mas a tensão não diminuía. Eu sentia, com cada fibra do corpo, que ela ainda estava ali, observando, esperando, calculando meu próximo passo. Ao longe, uma margem estreita surgiu entre as árvores baixas e pedras irregulares. Era minha única chance de escapar, e cada remada se transformou em um esforço desesperado, meus músculos recusando a obedecer, mas impulsionados pelo medo puro e pela necessidade de sobreviver. A escuridão da noite e a neblina que cobria o rio dificultavam a percepção da distância, e cada som da água parecia amplificado. Cada movimento brusco me fazia temer que a criatura retornasse. Finalmente, alcancei a terra firme, caindo de joelhos sobre a margem lamacenta. Meu corpo tremia incontrolavelmente, e a sensação de alívio se misturava ao medo persistente. Olhei para trás e vi o rio aparentemente calmo novamente, suas águas refletindo apenas a lua e a neblina, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que era uma ilusão. A sensação de que algo gigantesco permanecia nas profundezas continuava, silenciosa e vigilante. O rio havia mostrado seu poder, e eu havia sobrevivido, mas apenas por pouco. Sentei-me sobre as pedras, exausto e ofegante, sentindo cada músculo protestar contra o esforço e o terror que acabará de enfrentar. A mente trabalhava em um ritmo frenético, revivendo cada movimento, cada ondulação, cada olhar da criatura que parecia mais antiga que o próprio rio.
Era impossível não pensar que aquelas águas guardavam segredos que nenhum humano deveria confrontar, e que qualquer outro que ousasse chegar ali seria recebido com a mesma força esmagadora. Enquanto observava o rio, sentia uma presença que ia além do físico, uma consciência antiga, calculista, que transformava aquele espaço em território próprio, onde a sobrevivência dependia de sorte, habilidade e respeito. Eu sabia que não contaria a história completa a ninguém. Ninguém acreditaria, e talvez fosse melhor assim. O abismo do rio continuaria lá, silencioso, escondendo suas criaturas e suas profundezas insondáveis, à espreita de outro pescador incauto que ousasse se aproximar. Ainda ajoelhado na margem, exausto e tremendo, percebi que havia testemunhado algo que poucos humanos tiveram a oportunidade de ver e ainda menos sobreviveram para lembrar. O medo persistia, misturado a uma estranha fascinação. Eu não apenas tinha escapado, mas carregaria comigo a lembrança daquele encontro pelo resto da vida e a certeza de que o rio e suas profundezas guardavam segredos que jamais poderiam ser totalmente compreendidos. Enquanto me afastava da margem, ainda sentindo o corpo cansado e os músculos tremendo, uma certeza me acompanhava. Aquelas águas escondiam segredos que poucos ousariam confrontar. O abismo do rio continuaria ali, silencioso, esperando o outro pescador incauto, e eu sabia que nunca esqueceria o que presenciei. Se você se imaginou naquele barco, sentiu a tensão, o medo e a incerteza que eu senti, deixe seu comentário contando como teria reagido. E prepare-se. A história 2 está prestes a começar, trazendo novos mistérios e perigos ainda mais profundos. O sol descia lentamente no horizonte, espalhando sobre o rio tons intensos de vermelho e laranja que pareciam arder na água turva. Cada reflexo era distorcido, criando padrões ondulantes que hipnotizavam e, ao mesmo tempo, provocavam uma sensação de inquietação. As margens do rio estavam densamente cobertas por árvores altas cujos galhos se entrelaçavam, formando túneis de sombra que pareciam engolir o mundo ao redor. O ar pesado carregava cheiro de terra úmida, vegetação em decomposição e algas estagnadas, e cada respiração fazia com que eu sentisse o ambiente penetrando em minha pele, impregnando-me de uma sensação de alerta constante. Enquanto preparava o barco, sentia a madeira fria e úmida sob minhas mãos. O peso dos equipamentos parecia maior do que deveria, e cada movimento parecia gerar pequenas ondulações na superfície do rio. Mas havia algo estranho. As ondulações não se comportavam como na água comum. Elas surgiam de forma irregular, pequenas e sutis, mas carregadas de um ritmo próprio, como se a água estivesse consciente da minha presença e observando cada gesto. O coração acelerava sem motivo aparente, e uma tensão crescente se espalhava pelos meus ombros e pela nuca, lembrando-me que eu era apenas um intruso naquele território silencioso e antigo. Ao lançar a linha, o arrepio percorreu minha espinha com força, e por um instante, a sensação de que estava sendo avaliado pelo próprio rio se tornou esmagadora. Pequenos peixes saltavam, mas seus movimentos eram rápidos, nervosos, quase desesperados, como se reagissem a algo que eu ainda não conseguia perceber. A correnteza, antes imperceptível, parecia pesada e lenta, carregada de uma força invisível que me fazia perceber a vastidão desconhecida sobre a superfície. A cada instante, a água parecia ganhar profundidade e densidade, e a sensação de que algo antigo e implacável se escondia ali crescia. O sol desapareceu por completo, mergulhando tudo em penumbra, e a primeira noite trouxe consigo uma quietude quase opressiva. A escuridão não era apenas ausência de luz. Parecia ter peso, envolvendo-me em uma sensação de claustrofobia invisível. Cada som distante, o farfalhar das árvores, o movimento da água, o bater de um galho, parecia amplificado, carregado de intenções desconhecidas. A mente começava a preencher lacunas com imagens impossíveis. Sombras que se alongavam sob o casco, formas que surgiam na periferia da visão, sempre recuando quando tentava encará-las diretamente. Enquanto o rio absorvia a luz e mergulhava em silêncio, percebi que não estava diante de um ambiente natural, mas de um território que tinha consciência própria, guardando segredos e forças que escapavam à compreensão humana. Cada respiração pesada lembrava que eu estava apenas começando a explorar um lugar que carregava mistérios antigos, talvez perigosos demais para serem enfrentados. A sensação de vulnerabilidade crescia, misturada a uma fascinação irresistível, como se o rio chamasse para que eu permanecesse, ao mesmo tempo em que avisava. Ali, o tempo, a realidade e a segurança humana eram apenas ilusão.
O sol havia desaparecido completamente, e a escuridão da noite começou a envolver o rio de forma quase sufocante. Uma brisa fria passou pela superfície da água, carregando consigo um som sutil, quase imperceptível, como se a própria corrente murmurasse palavras que eu não conseguia compreender. A sensação de que algo estava ali, espreitando nas profundezas, tornou-se mais intensa. Cada ondulação, cada movimento da água ao redor do barco parecia carregado de intenção, como se fosse consciente, acompanhando meus gestos e minhas decisões. A neblina começou a se formar, tornando a margem distante e indistinta, transformando o rio em um espaço liminar, onde nada era completamente visível e tudo parecia possível. Cada sombra entre as árvores ganhava contornos incertos e a imaginação lutava para preencher os vazios com formas impossíveis. O silêncio absoluto da floresta ao redor ampliava cada som da água, cada farfalhar de folhas, cada estalo de galho, transformando pequenos ruídos em presságios de perigo. A mente tentava racionalizar, mas cada sinal do rio parecia desafiar a lógica, reforçando que eu não estava apenas pescando. Eu havia entrado em um território vivo, antigo e vigilante. Ondulações surgiam de lugares inesperados, longe da margem, e desapareciam antes que pudesse localizá-las. A água se agitava em padrões sutis, lentos e deliberados, sugerindo algo enorme movendo-se por baixo, invisível, mas presente. Meu corpo inteiro reagia instintivamente, a adrenalina misturando-se ao medo e à curiosidade. O coração acelerava, cada batida lembrando que o rio não era apenas um espaço físico, mas um organismo que respirava, observava e julgava. À medida que a noite avançava, percebi que não era apenas o medo do desconhecido que me dominava, mas a consciência de que aquelas águas guardavam histórias que nenhum humano deveria desafiar. Lembrei-me das lendas de pescadores desaparecidos sem deixar vestígios, e pela primeira vez senti a possibilidade de que as histórias eram verdadeiras. Cada movimento do barco, cada remada, parecia ser registrado pelo rio, testando minha presença, minha coragem e minha percepção. A sensação de vulnerabilidade era completa. Estava só, cercado por sombras e ondulações que pareciam ter vida própria, sentindo o peso do silêncio, da escuridão e da água que escondia algo muito maior do que eu podia imaginar. Ao mesmo tempo, uma estranha fascinação me prendia ao lugar, um desejo quase irresistível de continuar, de descobrir o que realmente se escondia nas profundezas. Mas cada sussurro da água, cada ondulação inesperada, reforçava que o rio não era amigo e que cada segundo gasto ali poderia aproximar-me de algo impossível de enfrentar e impossível de escapar. A neblina começou a se erguer da superfície do rio, densa e fria, envolvendo o barco e tornando a margem praticamente invisível. Cada remada parecia dissolver a água em véus esbranquiçados que se espalhavam lentamente, cobrindo tudo ao redor e transformando o rio em um espaço liminar, indefinido. O ar tornou-se pesado, quase sólido, dificultando a respiração e ampliando a sensação de isolamento. A escuridão e a névoa agiam juntas, distorcendo a percepção e criando formas que pareciam se mover nas sombras, sempre fora do alcance da visão direta. Pequenas ondulações surgiam com cada movimento do barco, desaparecendo quase instantaneamente, mas deixavam a sensação de que algo estava se movendo silenciosamente por baixo da superfície, acompanhando cada gesto meu. As formas começaram a se insinuar nas sombras, reflexos distorcidos que pareciam espelhos do meu próprio medo. Um frio intenso percorreu minha espinha, espalhando-se pelos braços e pernas, e cada célula do meu corpo se enrijeceu. A sensação de opressão aumentava, como se o tempo tivesse desacelerado, e cada segundo se arrastasse, prolongando o medo e amplificando a consciência de minha vulnerabilidade. O rio parecia respirar. A água não apenas se movia, pulsava, como se tivesse vida própria, carregando em suas profundezas uma presença invisível e paciente. Eu sentia a maldição ali, silenciosa e constante, observando e esperando, e minha mente lutava para compreender algo que escapava à lógica. Cada som, cada farfalhar de folhas ou galhos, cada sutil mudança de corrente se transformava em presságio, lembrando-me que a lenda do Rio Proibido não era apenas história, mas realidade. A sensação de ser vigiado tornou-se esmagadora. Meu corpo inteiro estava em alerta, cada músculo pronto para reagir, cada reflexo aguçado pela tensão.
A névoa distorcia minha percepção do espaço e da distância, tornando impossível determinar o tamanho ou a posição de qualquer forma que se movesse por baixo da água ou entre as árvores. A cada instante, eu me sentia menor, mais frágil, mais vulnerável diante de algo antigo, que existia há muito antes de qualquer humano ousar cruzar aquelas margens. Enquanto avançava lentamente, remando com cuidado, percebi que a curiosidade estava sendo mesclada a um medo primitivo, que me fazia hesitar, olhar para trás e sentir a presença invisível como se tocasse minha mente. O rio não era apenas um cenário, mas um guardião, e eu era apenas um intruso tentando atravessar territórios que guardavam segredos profundos e implacáveis. A névoa não apenas escondia, mas protegia algo que jamais deveria ser perturbado, e cada instante prolongava a certeza de que minha sobrevivência dependia de compreender, respeitar, acima de tudo, não desafiar aquela força antiga. De repente, a água à minha volta começou a se agitar de forma diferente, lenta, deliberada, como se cada onda tivesse vontade própria. Uma forma emergiu gradualmente da superfície, alta, envolta em sombras ondulantes que se misturavam à névoa, tornando impossível definir onde terminava a água e onde começava o corpo da entidade. Seus olhos refletiam uma luz fria e distante, penetrante, que parecia atravessar minha mente, analisando cada pensamento, cada hesitação. A presença da entidade era esmagadora. Não era apenas grande, era antiga, consciente, carregando uma força que parecia existir há séculos, talvez milênios. Cada gesto dela provocava movimentos precisos na água, ondulações que testavam minha estabilidade e que transformavam o barco em um objeto frágil diante da potência que se movia ao redor. Meu corpo tremia involuntariamente, não apenas pelo frio da água e da neblina, mas pelo peso psicológico de perceber que eu estava diante de algo que não podia ser compreendido ou combatido. Imagens começaram a surgir em minha mente. Pescadores do passado, desaparecidos, suas histórias interrompidas, suas presenças engolidas pelo rio. A entidade não precisava de palavras para comunicar sua autoridade. Cada ondulação, cada olhar refletido na superfície da água, transmitia o conhecimento de que aquele rio pertencia a ela e que qualquer intruso seria julgado e avaliado. Eu era apenas um intruso, e a consciência dela tornava cada segundo insuportavelmente lento, cada respiração pesada e consciente de minha fragilidade. O tempo parecia dilatar-se. Cada movimento do barco exigia concentração total. Cada remada era um ato de resistência contra o medo, e ainda assim, parecia inútil diante da presença que tudo observava. Não havia agressividade aparente, mas cada gesto da entidade transmitia uma pressão quase física, como se o próprio ar e a água estivessem carregados de seu poder. O medo não era apenas do físico, era do psicológico, do invisível, da certeza de que aquele rio escondia forças antigas e inteligentes que não toleravam intrusos. Mesmo sem ação direta, o impacto da presença era total. Eu sentia minha mente pressionada, meu corpo exausto pelo esforço de manter a calma, e a consciência de que nada que eu fizesse seria suficiente para enganar ou escapar completamente daquele ser. Cada instante era uma lição silenciosa de respeito. Ali, nas águas do rio, o poder pertencia a quem sempre o guardou, e minha sobrevivência dependia de entender que algumas forças existem para além do alcance humano, eternas, implacáveis e vigilantes. Ao longe, uma margem estreita surgiu entre árvores baixas e pedras cobertas de musgo. A visão trouxe um alívio momentâneo, mas a percepção da presença invisível nas profundezas do rio manteve a tensão no auge. Cada remada exigia esforço extremo. Meus braços queimavam, os ombros latejavam, e minhas mãos se agarravam ao remo como se a vida dependesse disso. E, naquele instante, dependia. A água parecia mais pesada, mais resistente, como se estivesse viva e tentando me arrastar para voltar ao seu domínio. O barco oscilava a cada movimento das correntes sutis. Cada ondulação parecia deliberada, quase como se a entidade que eu havia visto controlasse as águas à distância. Meu corpo inteiro estava em alerta. A adrenalina misturada ao medo prolongava cada sensação de exaustão. Cada respiração vinha curta e pesada, meus pulmões queimando enquanto tentava manter o ritmo, enquanto meus olhos buscavam desesperadamente qualquer indicação de segurança entre a neblina e as sombras da margem. Finalmente, meus pés tocaram a terra firme. Caí de joelhos sobre a lama fria, o corpo tremendo incontrolavelmente, enquanto o coração batia acelerado, quase fora de ritmo. O rio à minha frente parecia calmo, refletindo a lua e as sombras das árvores de forma enganadora.
Mas eu sabia que era apenas uma ilusão. Algo invisível, antigo e implacável ainda residia naquelas águas, observando cada movimento, calculando cada gesto meu, esperando silenciosamente pelo próximo passo em falso. Sentei-me sobre as pedras, exausto, sentindo cada músculo doer, a respiração pesada e irregular. A mente não parava. Cada ondulação imaginada, cada sombra alongada, cada som distante se transformava em lembrete da presença invisível que ainda guardava o rio. As histórias de pescadores desaparecidos, que antes pareciam apenas lendas, agora tinham peso e forma, e eu compreendi que aquele lugar era um limiar entre o humano e o desconhecido, entre a segurança e a força antiga que ali habitava. Mesmo afastado do rio, o medo persistia, misturado a uma reverência quase religiosa pelo poder que eu havia testemunhado. Cada sombra que cruzava minha visão, cada ruído da floresta ou da água lembrava que a entidade continuava viva, intacta, esperando. Eu não apenas havia sobrevivido, havia aprendido, da forma mais intensa possível, que algumas forças existem a tempo demais para serem desafiadas, guardando territórios que escapam à compreensão humana. Enquanto me afastava lentamente, ainda tremendo e exausto, senti que o rio proibido permaneceria ali, silencioso, observador e vigilante. As águas turvas continuariam a esconder suas profundezas insondáveis e a presença ancestral que controlava tudo. Eu havia escapado, mas o medo, o respeito e a fascinação me acompanharam, e eu sabia que aquelas águas guardariam seu segredo por séculos, prontas para reivindicar qualquer outro intruso imprudente que se aventurasse sem cautela. A experiência me deixou marcado, não apenas fisicamente, mas profundamente na mente e na alma. Eu compreendi que algumas lendas existem para proteger os vivos e que enfrentar o desconhecido sem compreender sua magnitude é um erro que poderia custar a vida. E assim, enquanto me afastava da margem, o rio permaneceu ali, silencioso e implacável, pronto para continuar seu vigia eterno, lembrando que algumas forças jamais devem ser provocadas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!